E aí, bora fazer uma viagem de mais de 200 anos no tempo? Pode parecer muito, eu sei, mas a gente vai descobrir como algumas ideias super revolucionárias daquela época ainda definem o jeito que a gente compra, vende e vive hoje em dia. E o nome do jogo? Liberalismo econômico. Então, Léo, para a gente começar essa conversa, eu já chego com uma pergunta que parece simples, mas se a gente para pensar, é bem profunda. O que realmente significa ser dono de alguma coisa? Nossa, que ponto de partida excelente, Clara. Olha, de forma bem direta, o direito de propriedade é o poder que a lei dá para uma pessoa sobre alguma coisa. Isso quer dizer que ela pode usar, aproveitar e até, sei lá, vender ou doar o que é dela, claro, sempre respeitando a lei. Para você ter uma ideia, no Brasil, esse direito é tão importante que está lá no artigo 5º da nossa Constituição. É um pilar da nossa sociedade. Entendi, tá na lei, é garantido, mas e na vida real? Todo mundo consegue de fato ser dono de uma casa, de um pedaço de terra? Porque assim, eu olho em volta e vejo que a realidade para muita gente é bem diferente. Fatores como a desigualdade social e econômica acabam pesando demais, né? Exatamente, você tocou no ponto. E essa discussão toda leva a gente direto para a raiz do nosso papo. A ideia de que a propriedade privada é um direito fundamental, bem, essa é uma das bases do liberalismo, um movimento de ideias que, olha, explodiu na Europa lá no século XVIII, na época do Iluminismo. E é super importante entender que o liberalismo não surgiu do nada, sabe? Ele foi uma resposta bem direta a um sistema que o pessoal chamava de antigo regime. Os pensadores liberais olhavam para os reis com poder absoluto, para a economia toda controlada pelo Estado, que era o mercantilismo, e falavam: gente, isso aqui precisa mudar. Eles defendiam a liberdade do indivíduo, um governo com poderes limitados e uma economia de mercado. Para a época, era uma ideia muito radical. E bem no centro dessa revolução de ideias econômicas, a gente tem um personagem principal, o filósofo e economista escocês Adam Smith. A obra mais famosa dele, A Riqueza das Nações, que foi publicada em 1776, é praticamente o manual que fundou a economia do jeito que a gente conhece. Ok, então o Adam Smith queria mudar o cenário. Mas como é que a economia funcionava antes dele, nesse tal de mercantilismo? O que ele achava que era tão problemático assim? Ótima pergunta. Uma das coisas mais comuns era o monopólio. O rei simplesmente chegava e dava para uma única empresa ou para um grupinho de nobres o direito exclusivo de vender um produto. Imagina só, Clara, se hoje só uma empresa pudesse vender celular no Brasil inteiro. E o Adam Smith olhava para isso e falava que era um desastre. Para ele, monopólio era a receita perfeita para preços absurdos, produtos de qualidade duvidosa e zero inovação. Afinal, por que uma empresa iria melhorar o serviço se o consumidor não tem outra escolha? Ele viu o consumidor como a maior vítima desse sistema todo. Certo. Então, qual foi a grande solução que o Smith propôs para acabar com os problemas do monopólio? A primeira grande ideia dele, o livre mercado. Um sistema onde todo mundo pudesse competir livremente com o mínimo possível de interferência do Estado. E para explicar essa ideia, o Smith usou uma frase que ficou super famosa. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses. E aí, claro, o que você acha que ele quis dizer com isso? Deixa eu pensar. Acho que ele está dizendo que as pessoas não trabalham para fazer o bem para os outros, mas sim para garantir o próprio sustento. O padeiro não faz pão porque ele me ama, ele faz pão porque quer vender e ter o lucro dele. O interesse dele, no fim das contas, é o lucro. Perfeito, é exatamente isso. E essa ideia de que a busca pelo interesse de cada um acaba quase como mágica, gerando um resultado bom para todo mundo, é o que o Smith chamou de a mão invisível. Pensa comigo, o padeiro quer lucrar, certo? Então, para isso, ele precisa fazer um pão gostoso e com preço justo, para que as pessoas comprem o pão dele e não o do concorrente. Ao buscar o próprio lucro, ele acaba oferecendo um produto bom para a comunidade. A competição entre os padeiros regula os preços e a qualidade. Ninguém do governo precisou ir lá mandar ele fazer isso. Essa é a mão invisível em ação, autorregulando o mercado. Ok, então a gente já tem o livre mercado e a mão invisível. Mas como é que uma nação fica rica de verdade? Smith tinha uma terceira ideia genial para isso: a divisão do trabalho, ou seja, a especialização. O melhor exemplo que ele usou foi o famoso caso da fábrica de alfinetes. Smith observou que um único artesão, fazendo todo o processo sozinho, esticar o arame, cortar, afiar, colocar a cabeça, mal conseguia fazer uns 20 alfinetes num dia. Mas, se você divide o processo, com cada trabalhador focado numa única tarefa, a produtividade explode.
10 trabalhadores conseguiam produzir mais de 48 mil alfinetes por dia. Uau, peraí, de 20 para 48 mil? É uma diferença absurda. Então, essa é a base da linha de produção industrial que a gente conhece hoje? Léo, tudo isso que você falou parece fazer muito sentido. Livre mercado, competição, especialização. Mas me diz uma coisa, será que esse sistema é perfeito? Será que essa busca, às vezes até egoísta pelo lucro, sempre mesmo resulta no melhor para a sociedade como um todo? E as pessoas que não conseguem competir? E a poluição que as fábricas podem gerar nessa busca pelo lucro a qualquer custo? Você tocou no ponto central de toda a crítica a essas ideias, Clara. A teoria do Smith é muito poderosa, mas a realidade é bem mais complexa. E para a gente explorar isso, vamos trazer outro gigante da economia para essa conversa. John Maynard Keynes, que viveu no século XX e viu de perto as crises que o capitalismo sem controle podia causar. Pois é, de um lado a gente tem a visão otimista do Smith, deixa as pessoas buscarem o próprio interesse que no final a sociedade inteira se beneficia. A tal da mão invisível resolve tudo. E do outro lado vem o Keynes e fala, calma lá. Ele argumenta que nem sempre o interesse privado e o social andam juntos. Muitas vezes, as pessoas agindo sozinhas não têm poder ou informação suficiente para tomar as melhores decisões. E isso pode levar a crises enormes, como desemprego e massa. Por Keynes, o governo precisa sim intervir para corrigir essas falhas do mercado. Exato. E esse debate entre Smith e Keynes molda a economia até hoje. E olha que louco, por mais que tenham quase 250 anos, as ideias do Smith ainda estão vivíssimas, inclusive nas nossas leis. Vamos ver como isso se aplica no Brasil de hoje. Se a gente dá uma olhada no artigo 170 da nossa Constituição, que é o que define a ordem econômica do país, a gente vê a herança liberal ali bem clara. Propriedade privada, livre concorrência, isso é puro Adam Smith. Mas olha que interessante. Logo ao lado desses princípios, a gente tem outros que parecem responder justamente àquelas críticas que eu fiz. Defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais e defesa do meio ambiente. Isso mostra que a nossa Constituição busca um equilíbrio, né? Não é um liberalismo puro e simples. Exatamente. O ponto crucial é esse. A maioria das economias hoje em dia, incluindo a nossa, são sistemas mistos. Elas pegam a base do livre mercado do Smith, porque é incrível para gerar riqueza e inovação, mas adicionam umas pitadas de intervenção do Estado, inspiradas no Keynes, para proteger quem é mais vulnerável, cuidar do meio ambiente e evitar que o mercado saia totalmente dos trilhos. E isso tudo deixa a gente com a grande pergunta do nosso tempo, né? Até que ponto a mão invisível do mercado deve guiar as nossas vidas? E em que momentos o Estado deve entrar em campo para garantir que o jogo seja mais justo e que todo mundo tenha bem-estar? Encontrar esse equilíbrio é o nosso desafio constante. Valeu pela companhia nessa análise.